Livro Aprendendo com uma Mulher Extraordinária. Capítulo 5. Agindo com sabedoria. Quantas pessoas se precipitam em tomar uma decisão por impulso, por ansiedade e acabam perdendo a bênção ou dificultando o recebimento da mesma? A mulher cananeia, entretanto, soube agir com sabedoria. Ela esperou a hora certa para ter acesso a Jesus. Enquanto o mestre não falou nada, ela continuou clamando. Somente quando o Senhor lhe dirigiu a palavra foi que ela se aproximou dele. Esta é mais uma lição que devemos aprender com essa mulher extraordinária. Precisamos ter sabedoria para agir na hora certa e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Temos de compreender que há um momento para falar, mas também para calar. Eclesiastes 3:7. A cananeia foi sábia de diversas formas. Primeiro, discerniu o problema, que era uma possessão demoníaca, e a solução, Jesus. Depois, deu ouvidos à verdade sobre o famoso Messias judeu que libertava, curava, perdoava e salvava as pessoas pelo poder de Deus. Então, priorizou seu encontro com ele, a fim de apresentar-lhe sua causa urgente. Aproximou-se, reconhecendo a autoridade e o poder do mestre. Humilhou-se, implorou por ajuda, não dando importância às barreiras e à aparente indiferença do Senhor. Nem tudo é o que parece. Depois de muito gritar para chamar a atenção de Jesus, finalmente o mestre parou e dirigiu a palavra à mulher, que ficou frente a frente com ele e apresentou seu clamor. Ele respondeu de forma vaga: "Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos." Num primeiro momento, a gentia poderia ofender-se e pensar que aquela resposta significava um não ao pedido dela. Contudo, mais uma vez, foi sábia o bastante para perceber que o Senhor não disse que não daria pão aos cachorrinhos, apenas que não era recomendável fazer isso, priorizar os gentios em detrimento dos judeus. Existe uma grande diferença entre dizer não é bom e dizer não farei. Quando alguém afirma que algo não é bom, a questão ainda está indefinida, mas quantos desistem só porque ouvem não é bom? É necessário compreender que isto não é um veredito final, apenas um comentário. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a discernir que quando uma pessoa diz uma palavra aparentemente negativa, não significa que ela não fará o que estamos pedindo, bem como pedir a Ele que nos ajude a colocar nossa fé em prática exatamente neste momento, para superar as barreiras e receber a vitória. Em meio às adversidades e desaprovações, não desista daquilo que Deus ainda não encerrou na sua vida. Se aquela mulher tivesse se deixado levar pelo não é bom de Jesus, não teria recebido o milagre dela, porque o que o Senhor estava fazendo era testar a fé dela, nada mais. Compreendendo o que Jesus de fato está falando. Quando Jesus disse não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, não estava tentando fazer um jogo nem dificultar a situação da mulher cananeia. Estava apenas extraindo dela uma resposta de fé mais consistente. Ela entendeu e, mais que depressa, apropriou-se da ilustração dele sobre o pão e disse: "Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores." Versículo 27. Em outras palavras, aquela mulher não discutiu se os gentios devem ou não assentar-se à mesa como filhos de Deus e comer o pão. Apenas lembrou a Jesus que até mesmo os cães comem algumas migalhas que caem da mesa de seus donos. Que testemunho extraordinário de fé! Vamos entender melhor o contexto desse diálogo? Os cananeus eram um povo perverso que habitava a terra prometida quando Abraão chegou. Por causa das atrocidades praticadas por eles, como o sacrifício de crianças e também por causa da recusa em arrepender-se e voltar-se para Deus, o Senhor ordenou que fossem destruídos. Números 33, de 50 a 55. Para os judeus, os cananeus eram considerados tão imundos que por vezes eram chamados de cães. Este termo era usado para se referir aos gentios, não israelitas, porque os judeus consideravam que os povos pagãos não valiam mais do que esse animal quando se tratava de receber a bênção de Deus. A cananeia não discutiu quanto a ter ou não ter valor de um cão. Ela reconhecia Jesus como Senhor e sabia que ele poderia libertar a filha dela. O mestre, por sua vez, surpreendeu-se com a humildade, a persistência e a fé daquela mulher. Como ele não faz acepção de pessoas, nem julga alguém como indigno de sua bênção, logo concedeu o milagre de que ela tanto precisava.
Mesmo que seu ministério aqui na terra tenha se concentrado no povo de Israel, não causa espanto ver Jesus ministrando aos gentios. Ironicamente, muitos judeus perderam a salvação e as bênçãos divinas porque rejeitaram Jesus, e muitos gentios foram salvos porque o reconheceram e aceitaram como Salvador e Senhor. Então, não deixemos que este bem precioso que temos, Jesus, fique à distância. Confiemos nele e apresentemos a ele toda a nossa dificuldade e fraqueza. Poder da comunicação. Muitos não recebem a vitória porque ficam presos ao primeiro não é bom e intimidam-se na primeira prova de fé que lhes é requerida. A mulher cananeia não fez isso. Antes, soube tirar proveito da situação por pior que fosse e reverteu as palavras de Jesus a seu favor. Ela usou o poder da comunicação. Afinal, as palavras têm poder para impedir vitórias e destruir sonhos, mas acima de tudo, para abrir portas de bênção. Este poder da comunicação acontece porque o Senhor fez o homem para dominar a inteligência e pelo poder da palavra. Quem domina tem autoridade para definir várias coisas. Deus, por exemplo, criou tudo pelo poder da sua palavra e estabeleceu ordem em meio ao caos. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Senhor disse: haja luz e houve luz. Gênesis 1, de 1 a 3. Depois, ele ordenou: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Versículo 9 e 10. Por fim, após criar todas as plantas e todos os animais, o Todo-Poderoso deliberou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. O homem foi criado para dominar a terra e o domínio seria pelo poder da palavra. Foi Adão quem deu o nome a todas as espécies de animais. Gênesis 2:19. Entretanto, quando se calou perante Eva, que lhe ofereceu o fruto proibido, Gênesis 3:6, o pecado, a morte e o caos se estabeleceram. Então, não podemos abrir mão do poder da comunicação e deixar de expressar todo o nosso amor, a nossa gratidão e adoração ao Altíssimo. Nem mesmo podemos calar-nos quando estivermos em dificuldade. Adoremos e clamemos a Deus sem hesitar. Ele está sempre pronto a nos ouvir, para receber nosso louvor e para nos abençoar a cada dia. Resultado da persistência. A mulher cananeia não desistiu de lutar por sua vitória e venceu. Da mesma forma, será com você. Chegará a hora de entrar no lugar especial que Deus reservou para você. Quando isso acontecer, precisará ter percepção para saber o momento certo de agir. E nesta hora, você não poderá titubear e ficar pensando o que deve fazer. Deverá ser persistente e ousado, fazendo o que é certo e conquistar aquilo que o Senhor já lhe concedeu. Peça a Deus sabedoria para aproveitar as oportunidades concedidas por Ele. Este é mais um ingrediente que contribuirá para o milagre que você tanto espera das mãos do Senhor.